primeira concretização com um pacote formativo dedicado a logística e transportes, com ações programadas para os dias 29 e 30 deste mês de junho. Como é habitual, esta sessão está a ser transmitida em direto no canal YouTube da AIP e, naturalmente, depois também o correspondente vídeo ficará disponível também no YouTube. A AIP celebrou muito recentemente, enfim, um protocolo, uma parceria que se pretende duradoura e estratégica com o Instituto Politécnico de Setúbal, no sentido, digamos, de aproximar cada vez mais o ensino politécnico das empresas e as empresas do ensino politécnico. É para nós gratificante poder anunciar isto hoje, e ainda mais quando, do ponto de vista da sua concretização, temos, como eu dizia há pouco, já algumas ações programadas. Esta pequena sessão informativa de hoje, enfim, que nós estimamos que não se prolongue para lá das 30, 40 minutos, terá, enfim, fundamentalmente como objetivos a apresentação dessas duas ações de formação, cadeia de abastecimento e sustentabilidade, outra, gestão de transportes e distribuição, pelos respectivos professores formadores, pelo Flávio Guerreiro e pelo Carlos Machado. Mas antes do Flávio e do Carlos, eu passava a palavra ao João Navais, da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, para também umas breves palavras. João, um abraço. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Portanto, sou João Navais, subdiretor da Escola Superior de Ciências Empresariais. Integro o Instituto Politécnico de Setúbal, à semelhança também do professor Flávio Guerreiro e do professor Carlos Machado, que aqui estão presentes e que são os formadores desta ação. Bom dia a todos os presentes. Agradecer o vosso interesse por esta dinamização das formações, parceria entre a AIP e o Instituto Politécnico de Setúbal. Aqui uma palavra de agradecimento também pela possibilidade de desenvolvermos este tipo de trabalho em parceria entre o Instituto Politécnico de Setúbal e a Associação AIP. É de facto muito importante neste tipo de relações, porque nós, para já no Politécnico, temos um ensino virado à prática e acreditamos fortemente de que é este o caminho a seguir. Portanto, temos um impacto na sociedade que passa por formar os jovens, potenciais talentos, que vão ser os profissionais do futuro, e este nosso papel só pode ser realizado se fizermos também a parceria com as associações, com as empresas, com as organizações, e estamos cá também para servir a sociedade, portanto o nosso obrigado. Sem mais demoras, vou passar então a palavra ao formador Flávio Guerreiro, só aqui um pequeno instante para fazer a passagem do ecrã, porque o professor Flávio fez aqui uma pequena apresentação para dar suporte e penso que estão todos a ver a apresentação. Sim. Sim? Perfeito, sim. Muito bem. Então, Flávio Guerreiro, muito obrigado. Tens a palavra. Muito obrigado, João. Também agradecer o convite endereçado para a IP e também agradecer a todos os presentes. Vou tentar sempre ser muito rápido e muito pragmático nesta explicação, para não vos roubar muito tempo, porque ainda temos aqui um painel para algumas questões. Bem, relativamente a mim, o meu nome é Flávio Guerreiro, sou licenciado em Gestão de Distribuição e de Logística, sou próprio Politécnico de Setúbal, já há alguns anos esta parte, mestre em Gestão com especialização em Negociação Comercial, também leciono no Politécnico de Setúbal, como referiu o João. Além desta componente académica, sou também diretor-geral de uma empresa LPF, empresa que alguns de vocês conhecerão na área das embalagens, nomeadamente nas paletes. Especialista em logística inversa e economia circular, portanto, são temas centrais desta formação, com vários artigos e publicações e conferências nesta área, e já com um acumulado de cerca de 20 anos nesta área, desde passagens pelo retalho, nomeadamente na SONAI, empresas de serviços e também de embalagem de logística. Portanto, penso que este perfil encaixa perfeitamente naquilo que serão as necessidades de formação nesta área. Quanto à questão dos tópicos que nos foram endereçados para esta mesma formação, que estão constantes no slide 3, João, se puderes, por favor. Nós elaborámos aqui basicamente 4, 5 tópicos centrais. Portanto, iremos abordar como temas centrais a logística, por um lado, as cadeias de abastecimento da sua organização, a logística inversa e a logística verde são cada vez mais tendências atuais e que irão crescer durante os próximos anos. E, por fim, a economia circular, que, digamos, além da logística inversa, tem uma componente de sustentabilidade por cima. Depois, entrando um pouco mais em detalhe, que será o slide seguinte, onde nós abordamos, então, os objetivos associados a esta mesma formação.
identificámos 4 objetivos principais. Por um lado é que os senhores possam compreender a logística enquanto componente da cadeia de abastecimento. A logística é uma parte da cadeia de abastecimento, vamos perceber como é que ela se insere na cadeia e como é que atua. Depois, por outro lado, definir e caracterizar as cadeias de abastecimento. Isto é algo que é dinâmico, é algo que é relativamente complexo e extenso, então vamos perceber cada uma dessas características e definições. Depois, no ponto 3, muito importante também, é conhecer o papel e o âmbito das componentes que compõem a cadeia de abastecimento. Isto é, a cadeia de abastecimento é composta por várias áreas, por várias componentes, vamos conhecê-las e vamos perceber como é que elas se relacionam entre si. Por fim, e não menos importante, compreender também a importância económica e social da logística inversa e da logística verde, assim como a sua relação com a sustentabilidade. Ou seja, nós hoje em dia vemos quase que diariamente este foco na sustentabilidade, desde com os nossos clientes, fornecedores, os próprios mídia, há uma pressão muito grande para esta parte da sustentabilidade e nós vamos tentar perceber como é que a logística, seja ela direta, inversa ou verde, como é que ela impacta efetivamente no tema da sustentabilidade. Portanto, eu penso que são temas muito interessantes, sobretudo para quem está na área empresarial, são temas muito atuais e que, apesar de já serem importantes ao dia de hoje, terão uma importância crescente no futuro próximo. Portanto, acho que é bom que nós os conheçamos e é bom que possamos perceber como é que os podemos gerir e otimizar. Bem, João, eu diria que da minha parte, enquanto programa e enquanto objetivos, penso que é isto, está claro, penso eu. Obrigado, Flávio. Obrigado pela apresentação. Passaríamos então assim ao professor Carlos Machado. João, peço desculpa, esqueci-me da questão das questões, não é, Flávio? Havia tínhamos umas questões colocadas anteriormente por alguns interessados, sim. Sim, exatamente. Bem, até eu se calhar, deixando aqui o Carlos, que é, digamos, o colega mais sénior, com a responsabilidade de responder talvez a 2 das questões, eu iria já atacar a questão número 2, que é muito pessoalmente, que é uma área de atuação direta do negócio, que é porque é que é tão fácil fazer o tracking dos transportes por adquiridos na internet, mas para os transportes por palete ou de paletes, quem é que toca no estrangeiro, porque é que é tão complicado saber onde é que estão e é tão complicado fazer esta gestão. Bem, Carlos, se não te importas, eu trataria já deste tema, a parte do sistema, obviamente, comentado do teu lado. Bem, há uma questão que é... Sim, sem problema nenhum. Há aqui uma questão que é central e é uma questão que é importante, que é, muitas vezes os devices, portanto, os aparelhos de tracking ou de localização são tão ou mais caros que a própria palete. O problema, isto é, imaginem, uma palete custará em média, uma palete nova, entre 9 a 11 euros, okay, em média, e os aparelhos de tracking podem custar, imaginem, desde 30 a 50 euros ou até mais. Portanto, ou seja, o custo do aparelho, muitas vezes, é mais caro que a palete. Portanto, a questão é, na ótica do detentor do ativo, que é a palete, compensa mais, de alguma forma, perder a palete ou não ter a traçabilidade do que pagar 2, 3, 4, 5 pelo aparelho de tracking. Portanto, essa é a grande limitação. Mas há uma segunda que é, eu poderia, obviamente, dizer, ok, eu tenho um custo muito elevado com o aparelho de tracking, pode ser o RFID, pode ser algo do género, mas o que é um facto é que isso geraria um serviço adicional, teria um valor acrescentado para o cliente, porque como dizem aqui na questão, e é verdade, pelo menos o cliente saberia onde é que está o produto, onde é que está a mercadoria. E isso muitas vezes vale mais do que a própria embalagem em si. Agora, o que é um facto é que para fazer o tracking, a traçabilidade dessa palete, e não só falando da palete, mas obviamente falando daquilo que está em cima da palete, que é isso que se pretende, a questão é que teríamos que ter sistemas que fossem possíveis de ser localizados e de fazer um mapeamento em todo o mundo. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos alguns testes internamente na LPF, na própria empresa, onde nós, no mesmo dia, e isto é possível de acontecer, fizemos sistemas de tracking, onde eram colocados em 2 tacos da palete, 2 tacos opostos. Se um taco se perdesse ou se perdesse, havia sempre um segundo taco com um segundo transmissor ativo, e nós conseguimos perceber que no mesmo dia uma palete estava em Lisboa às 8 da manhã e ao final da tarde estava na Líbia. Isto acontece. Acontece porque, obviamente, essa palete foi transportada de modo aéreo, neste caso pelo TAP, para uma dessas localizações e, obviamente, nós fizemos o tracking. Qual é que é o problema? É que há zonas do planeta onde não há cobertura. E depois tem a ver com o sinal que é emitido e tem a ver com a capacidade do sinal e com a duração da bateria. São coisas que impactam o preço. O que é que acontece?
São poucos, ou diria inexistentes sistemas a nível mundial que possam assegurar que aquela palete, esteja onde estiver no mundo inteiro, que ela é detectada e é localizada. Portanto, essa é a segunda grande barreira. Eu posso ter uma cobertura parcial, seja ela local, regional ou nacional, mas não consigo assegurar que em todo o mundo essa mesma palete é localizada ou tem esta questão do tracking associado. E essas duas barreiras levam a que, de facto, ainda não haja, eu diria, nenhuma empresa que atue nesta área a nível mundial com isto implementado. Falando do futuro, poderá acontecer, em duas situações. Quando se criar uma tipologia de palete completamente nova, isto é, quando eu criar um produto novo, poderei associar esse chip, mas sempre, é o segundo ponto, quando esse chip tiver um custo de fabricação muito mais baixo do que tem hoje. Isso tendencialmente irá com a questão da standardização e o aumento da produção deste tipo de equipamentos, o seu preço irá baixar e aí sim poderá ser mais competitivo e a cobertura, tal qual como os telemóveis, como os equipamentos, tende a alargar a nível mundial. Para já, não existe uma empresa que o faça a nível global e não acredito, sinceramente, que nos próximos 5 a 10 anos tal venha a acontecer, a não ser que o seja criado de raiz e até uma palete, nomeadamente este plástico, que tem um valor acrescentado adicional, que possam suportar esse custo. Ok? Ok, excelente. Obrigadíssimo, Flávio. Nada, certo. Não sei, então agora talvez ao Carlos Machado. Isso, obrigado. Sim, então, também muito bom dia a todos. Eu também, enfim, vou fazer aqui uma breve apresentação daquilo que de facto me proponho fazer durante os 2 meios dias, digamos assim, que estarei presente convosco. Vou partilhar aqui a minha tela para falar um bocadinho também, à semelhança do que o Flávio fez, falar um pouco sobre aquilo que nós pretendemos fazer e também, naturalmente, agradecer aqui também a vossa presença, também o meu nome, e em nome, naturalmente, do IPS e da ES. Ora bem, partilhando aqui a tela, eu não sei, deixem-me ver, já estou, ok. Penso que já estão a ver, verdade? Perfeitamente, sim. Sim? Ok. Pronto, então, o tema geral, o tema, digamos, fulcral da nossa, diria, formação para dia 29 e 30 é realmente a gestão dos transportes e da distribuição. Falar um pouco sobre mim, de forma muito rápida. Eu sou licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses pela Universidade Autónoma de Lisboa, tenho uma pós-graduação em Gestão de Transportes e Logística pelo Instituto Superior de Gestão. Exerço já há 32 anos, desde muito novo, que exerço funções na área da logística, com especial foco na iniciativas de produtividade, em ambientes de retalho. Tenho trabalhado muito na área do retalho, nomeadamente no Grupo Sonai, no El Corte Inglês, mas também tenho feito algumas incursões profissionais, digamos assim, na área dos transportes e na gestão de áreas muito ligadas ao serviço de apoio a clientes. Já passei por empresas como a Excel Logistics, como a Sonai, como disse há pouco, El Corte Inglês, na TNT, aí sim estive muito, muito focado para uma área que para alguns de vós com certeza vos diz muito, que é a área do transporte expresso, do transporte urgente, que dentro da área do transporte, como vocês sabem, é uma área ainda mais, digamos que, agressiva no bom sentido, e portanto também estive na TNT, que hoje em dia, enfim, há uns anos para cá, pertence à FedEx, portanto foi comprada pela FedEx, e mais brevemente estive também no Grupo Barraqueiro. Atualmente, além de docente, tenho também sou proprietário de uma empresa na área de consultoria logística, que é a Remarkable Field. Fui docente convidado durante 5 anos no Instituto Superior de Gestão e desde 2009 que sou docente convidado no Instituto Politécnico de Setúbal, basicamente na licenciatura de Gestão da Distribuição e da Logística, que é uma licenciatura, como sabem, muito, digamos que já com uns bons anos, portanto ela tem evoluído muito nos últimos anos e diria que é dentro das ofertas que existem a nível nacional na vertente da gestão logística, eu diria que é uma das licenciaturas em Portugal com maior notoriedade e que tem sido, enfim, ao longo dos anos,
muito interessante, e temos tido uma evolução fantástica ao ponto de colocar por cada ano letivo entre 100 a 200 alunos no mercado de trabalho nesta área da logística. Sou também autor de um livro ligado à gestão logística, chamado As Vogais da Logística, e que, enfim, foi um livro na altura, desta à parte, já tem uns anitos, mas foi um livro na altura que, de certa forma, fez com que também uma camada estudantil importante na área da logística também se interessasse muito por estas áreas. Tópicos da ação. Quais são os tópicos da ação quais são os tópicos que eu proponho fazer ou transmitir-vos durante aqueles dois meses-dias que estão programados? Bom, os tópicos principais os que eu proponho são 5 tópicos. Falar um pouco sobre os modos de transporte, ou seja, qual a importância de cada um, para a logística, naturalmente, muito ligada à vertente de mercadorias, não tanto passageiros, por motivos óbvios. Iremos falar muito mais sobre a vertente da gestão de mercadorias e não tanto na gestão de passageiros, mas falar um pouco sobre os modos de transporte, ou seja, quais são as tendências atuais em relação à importância de cada modo de transporte no que diz respeito ao transporte de mercadorias. Como sabem, este contexto atual, que já foi diferente, apesar de tudo, agora está um pouco diferente, mas não está igual ao que era na altura pré-pandemia, veio mudar um bocadinho as regras do jogo a este nível. Depois vamos também falar sobre a documentação e principais requisitos legais associados a cada modo de transporte. Julgo que será importante abordar um pouco aqui a questão dos requisitos legais, a importância de todos os intervenientes no transporte multimodal, basicamente multimodal, porque a partir do momento em que nós passamos de, digamos que unimodal para multimodal, toda a cadeia de abastecimento se torna mais complexa e, portanto, é importante falar aqui sobre a questão do transporte multimodal. Também abordar um pouco as características e os objetivos do outsourcing na área dos transportes. Como sabem, quando se começou a falar em outsourcing, eu diria na América do Norte e também nos principais países europeus, e mesmo quando se começou a falar de outsourcing em Portugal, que estamos a falar, diria, finais dos anos 80, década de 90 do século passado, nós começámos naturalmente pela área do transporte e, portanto, ainda hoje em dia, uma das áreas mais comum, eu diria a área mais comum que dentro da gestão logística, a área mais comum que, digamos que, em que nós, de facto, optamos pelo outsourcing, em que o tecido empresarial opta pelo outsourcing, muitas vezes é muito comum que seja na área dos transportes, e só depois é que é, em alguns casos, mais abrangente para a própria área da gestão logística, diria, barra gestão de armazéns, todo o fluxo interno da própria gestão logística das empresas. Mas, muitas vezes, as empresas, quando decidem fazer outsourcing de alguma coisa, começam pela área dos transportes. É muito comum, como sabem. Por fim, e vendo em conta uma das perguntas que eu já vi que vocês colocaram, a importância também dos sistemas de informação associados aos próprios transportes, que já vamos falar um pouco sobre isto. Quais são os objetivos que eu me proponho passar-vos? Basicamente, estamos a falar de 6 objetivos. Identificar e selecionar os vários modos de transporte, planear operações de transporte primário e secundário, não é? Como sabem, o transporte primário tem valências e tem características que são bastante distintas do transporte secundário, não é? O secundário eu encararia mais, quando falamos em transporte secundário, falamos mais naturalmente da distribuição capilar, da distribuição porta a porta, enfim, tudo o que tem a ver com distribuição, como os americanos dizem há bastantes anos, a chamada de last mile, não é? E, portanto, estamos aqui, vamos falar um pouco e caracterizar aqui a importância do transporte primário e, naturalmente, depois também o seguimento desse transporte primário. Muitas vezes o transporte primário, como sabem, está antes do núcleo da cadeia de abastecimento e o transporte secundário está no final da cadeia de abastecimento, não é? Depois, compreender os principais conceitos e requisitos legais associados a cada um dos modos de transporte, saber analisar qual a melhor solução na escolha dos intervenientes em todo o transporte multimodal, porque, como sabem, o transporte multimodal depende dos modos de transporte que são utilizados, mas, como sabem, o transporte multimodal muitas vezes implica
a contratação de terceiros, nomeadamente os chamados transitários, nomeadamente os representantes, quando nós fazemos, por exemplo, uma compra ao mercado chinês, por exemplo, os representantes que temos que ter, os acordos que temos que ter do outro lado, não é? E, portanto, o transporte multimodal, como disse há pouco, constitui aqui uma complexidade adicional que num simples transporte, entre aspas, transporte unimodal, não constitui essa mesma complexidade. Depois, distinguir as vantagens e inconvenientes de optar por uma solução de frota própria ou subcontratada, tem a ver com aquilo que há bocado falei nos tópicos da opção por outsourcing. Vamos falar um pouco naquilo que são, geralmente, isto é como tudo na vida, não é? Uma solução deste género e com este índice de responsabilidade tem, naturalmente, alguns pontos negativos, mas esperamos sempre que tenha bastante mais pontos positivos, e iremos falar sobre eles. E, por fim, compreender a atual importância dos sistemas de informação associados à função de transporte, nomeadamente no processo de rastreabilidade. Pronto, e pegando um bocadinho aqui neste último ponto, daquilo que eu proponho passar-vos e daquilo que eu proponho, enfim, debater, porque este tipo de ações têm que, na minha opinião, têm que ser sempre bastante dinâmicas e, portanto, eu até acho que será uma formação barra debate, digamos assim. Mas depois, as questões, passando aqui rapidamente para as questões. Bom, o Flávio já falou sobre a segunda, não é? O que é que me resta daquilo que vocês colocaram? O papel da Internet of Things, da IoT, na logística da distribuição, e depois também porque é tão difícil encontrar bons transportes para cargas com materiais perigosos. Bom, em relação ao papel da IoT na logística de distribuição, é um dos pontos de facto que eu vou abordar no dia 29 e no dia 30. É uma questão interessantíssima e cada vez mais atual. A rastreabilidade, eu diria que, se bem se recordam, o assunto da rastreabilidade e a importância da rastreabilidade em todas as mercadorias transportadas essa importância foi muito realçada quando aconteceu a chamada doença das vacas loucas, não é? Que era vulgarmente chamada doença das vacas loucas, em que passou a ser muito importante gerir e controlar, eu diria ao segundo, todos os lotes transportados. E, portanto, a questão da rastreabilidade é muito importante. Esta questão da IoT, obviamente que eu diria que na última década, houve uma revolução fantástica em termos em termos de novas tecnologias associadas aos transportes. Esta última década foi fantástica a todos os níveis. Portanto, a parte da rastreabilidade dos produtos passou a ser realmente fundamental, não só nos produtos perecíveis, mas também, eu diria, na generalidade dos produtos. Portanto, começou naturalmente pelos produtos perecíveis, mas depois rapidamente esta importância se alargou também aos restantes produtos transportados. E escusado será dizer que, hoje em dia, uma empresa que presta serviço de transporte, ou um 5PL mesmo, ou até um 6PL, que depois engloba todos os serviços de transporte e toda a gestão de transporte, e não só, obviamente que hoje em dia uma empresa que não tenha uma base, digamos que, ligada à IoT muito forte e muito assertiva, essa empresa simplesmente não existe. Quer dizer, hoje em dia é impossível nós, nos tempos que hoje correm, com as cadeias de abastecimento cada vez mais, digamos que, comprimidas, que têm que ser, digamos que, levadas a cabo de forma cada vez mais rápida. O tempo cada vez... Aquela frase de lugar comum em que o tempo é dinheiro nunca me fez tanto sentido como hoje em dia. A verdade é esta. E, portanto, eu diria que esta questão da Internet of Things na logística da distribuição é fulcral. Portanto, nenhuma empresa hoje em dia consegue sobreviver, e já nem existe, se não tiver, de facto, tudo isto muito bem alinhado. As empresas portuguesas seguiram muito, naturalmente, as best practices, portanto, seguiram muito os modelos das grandes empresas internacionais. Há bocado falei numa, FedEx, o PS, existe, como sabem, um grande aglutinador de logística, que é a DHL, que desde que comprou há uns anos atrás a Excel Logistics e a GippsCoan, etc., passou a ser, de facto, uma empresa a nível global em que oferece todos os serviços
que nós possamos imaginar que precisamos ao longo da cadeia de abastecimento, não é? É um bom exemplo, a DHL. E as empresas de cariz nacional, naturalmente, seguiram muito esses modelos também. E hoje em dia posso-vos dizer que a experiência diz-me que realmente esta evolução de tudo o que tem a ver com rastreabilidade e da IoT na logística da distribuição, a verdade é que é uma evolução, diria que, fulcral e a não ser feita, põe naturalmente em causa a existência das próprias empresas e dos próprios prestadores de serviços. Portanto, quem não está a um nível muito alto em tudo o que tem a ver com processos de rastreabilidade, a tendência é, de facto, fechar as suas portas. Não há nada a fazer. E agora, com esta questão pandémica e com o aumento das compras por e-commerce, esta questão ainda mais se tornou evidente. Pronto, penso que eu abri apenas um bocadinho de uma pequena janela, mas iremos falar mais sobre este assunto no dia 29 e no dia 30. Em relação à última pergunta, porquê é que é tão difícil encontrar os transportes para cargas com materiais que são considerados perigosos? Por exemplo, as resinas epóxi. Bom, eu confesso-vos o seguinte, eu não sou especialista em ADR. Eu já utilizei ADR exatamente como contratante, digamos assim. Ok? Portanto, a minha especialidade de base não é, de facto, o ADR. Confesso que não é o ADR. Agora, tenho plena consciência, porque já utilizei, que de facto não é fácil, concordo, não é fácil. Não é fácil, na minha opinião, por vários motivos, por 2 ou 3 motivos. Um dos principais é o próprio risco do negócio. De facto, é um negócio com um grau de risco muito alto. É um negócio em que as empresas têm que fazer alguns investimentos do ponto de vista legal e também do ponto de vista infraestrutural. Portanto, é uma área de negócio, dentro da própria logística, eu diria que é a logística mais suja, entre aspas, não sei se me faço entender, é a logística que tem, de facto, mais problemática associada, porque estamos a falar de transporte de materiais que podem pôr em causa a vida dos seres humanos e podem pôr em causa uma série de fatores. Não sei se recordam, ainda há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano, 2 anos, houve um acidente gravíssimo nos arredores, salvo erro, não me recordo se foi de Roma, se foi de Génova, penso que até foi de Génova, em que, como vocês sabem, criou ali um impacto durante vários dias numa das principais autoestradas em Itália. E, portanto, teve a ver exatamente com um acidente ligado ao transporte da ADR. E, portanto, penso que na altura até seriam combustíveis, se não me engano. E, portanto, é verdade, concordo. Porquê é que é tão difícil? Não consigo responder, na verdade, de forma muito concreta, mas eu diria que o principal motivo é que não há muitas empresas que queiram muito arriscar nesta área de negócio, exatamente porque constitui um risco muito agregado. Eu, por acaso, trabalhei num grupo há alguns anos e hoje em dia dou consultoria a esse grupo, que é o Grupo Barraqueiro, que tem uma empresa, na sua panóplia de empresas que fazem parte do Grupo Barraqueiro, que transporta precisamente materiais considerados perigosos, não é? Que tenham sempre algum nível de ADR associado, que é a Atlantic Cargo. A Atlantic Cargo, como sabem, muitos de vocês saberão, faz parte do Grupo Barraqueiro. É uma das empresas que faz parte do Grupo Barraqueiro. E eu, apesar de não ter trabalhado durante os anos que estive no Grupo Barraqueiro nessa empresa, eu lidava de muito perto com essa empresa. E sofria um bocadinho na pele também alguns dos problemas mais comuns que esse tipo de empresas têm. Não é? E os problemas são mesmo esses. É os clientes também muitas vezes não estarem dispostos a pagar o valor que comporte também o risco associado ao próprio negócio, também tem a ver com isso, e tem a ver com altos investimentos também. Portanto, não há assim muitas empresas em Portugal, efetivamente, que contratem, que acabem por contratar estes serviços de transportes. Mesmo para terminar, só vou dar um exemplo muito concreto, que eu acho que estas coisas funcionam muito com questões reais e com exemplos reais. Eu tive há pouco tempo um ex-colaborador meu, que agora é meu amigo, e que me ligou há cerca de uma semana, exatamente, não deixa de ser curioso, a pedir-me ajuda nesta questão, que está numa empresa conhecida, ligada ao transporte de peças de automóveis, à reposição nas oficinas de peças de automóveis, tem ali uma componente de produtos da ADR, ligados mais aos lubrificantes, aos óleos, a esse tipo de situação, e também já tive 2 ou 3 más experiências com fornecedores, com players em Portugal, e que não prestaram de facto um serviço condizente com aquilo que eles pretendiam. Pronto, é de facto comum, portanto, quem colocou esta pergunta, posso dizer que de facto é um problema comum, existem de facto problemas associados a este tipo de transporte. Qual a solução milagrosa? Estaria a mentir-vos se eu vos pudesse dizer nesta sessão qual é a solução milagrosa. Já vos disse quais são os pontos para mim
em que tal, que faz com que tal aconteça. Soluções não vos consigo dar, francamente. Está bem? Portanto, eu encerraria por hoje esta minha intervenção. E agora passaria a palavra, se calhar, então, ao Jorge Gaspar. Muito bem. Carlos, obrigadíssimo. Penso que tivemos aqui duas belíssimas intervenções que demonstraram essencialmente que os objetivos da sessão podem ser cumpridos com muita eficiência, incisivos, objetivos e, digamos, de curta duração. Quer o Flávio, quer o Carlos demonstraram, naturalmente, não só um sólido conhecimento técnico e técnico-científico, mas também o que é muito importante para este tipo de formações, do ponto de vista daquela que é a preocupação da AIP e também do nosso parceiro técnico de Setúbal, a prática e, portanto, a componente experimental que naturalmente se pode traduzir em eficiência dos processos, dos modelos de negócio e, portanto, também em mais e melhores negócios. Foi um gosto estar convosco, como foi dito já várias vezes, as duas ações de formação têm lugar nas manhãs dos próximos dias 29 e 30 de junho, 2 horas uma, 2 horas outra, numa manhã, enfim, e na manhã do dia seguinte exatamente a mesma coisa, e portanto esperemos poder contar convosco e com todos aqueles que também a nós se queiram juntar para, de facto, aprendermos mais e melhor sobre logística e transportes. Um abraço também ao João Navais pela sua participação aqui nesta sessão, mas essencialmente também pela profícua parceria que estamos agora a iniciar com o Politécnico de Setúbal. Um abraço a todos e disponham da AIP. Até breve. Obrigado. Carlos, um grande abraço também. Um abraço a todos. Um abraço também. Um abraço também, Jorge.